Olá, mais um programa Conexão Litoral Norte, começando agora. E hoje esse programa magnífico e especial, aonde? Em São Sebastião. Gente, eu estou numa casa de um amigo meu de longa data, já falo quem é, mas o visual daqui é impressionante. Tem o canal de São Sebastião, é um pedacinho do paraíso. Mas enfim, sem muita delonga, aonde que eu estou? Estou no bairro de São Francisco, mais precisamente na casa do Osmar Soalheiro, mais conhecido como Osmarzinho, Osmar Soalheiro Júnior. Quem que é Osmar Soalheiro Júnior? Eu vou dizer quem que é. É um arquiteto, trabalhou na prefeitura, hoje tem um podcast maravilhoso, mas eu vou deixar ele... Quem que é Osmar Soalheiro? Bom, o Osmar Soalheiro é meu pai, né? Eu sou o Júnior. Então, nasci em Santos, mas fui criado aqui. Eu só nasci, né? São Sebastião não tinha hospital na época, e minha mãe e meu pai eram de Santos. Então, minha mãe achou melhor ir para Santos, ficar com a mãe, né? Eu nasci lá, mas mês, 2 meses depois já estava aqui, né? Já meu irmão nasceu aqui em São Sebastião 3 anos depois. E a minha vida toda foi aqui em São Sebastião. Minha vida começou ali, que eu me lembro, né? No centro de São Sebastião, ali na Rua Expedicionários Brasileiros. Meu pai era advogado. E depois, eu acho que ali foi só até o quatro anos da minha infância. Aí mudamos para a nossa rua, né? Que é a Rua Fausto César, ali no Porto Grande. E ali eu fiquei até os 14 anos. Depois vim morar aqui no bairro São Francisco. O Osmar falou do pai dele, Osmar Soalheiro, que eu tive o privilégio de conhecer, advogado. Mas eu não vou falar agora do seu pai, eu vou falar daqui a pouco, porque tem muita história para contar. O Osmar, além de ser um arquiteto que tem trabalhos em vários lugares, aqui em São Sebastião, se você vê, e se eu estiver errado, você me corrige, onde estão os artesãos, foi desenho teu, não foi? Foi. Tudo que é de eucalipto que você vê na cidade é meu. Até na tua casa, né? Aquele pontilhão, vamos dizer assim, né? Do Pontal, também foi desenho teu. Inclusive, mesmo. Você falou assim, Olivo, aquele projeto era para ser maravilhoso, era para ser largo, era para ser... Até você falou para mim que dava até para ir com um carro se quisesse. A ideia foi estilo Califórnia, né? Foi o que você falou para mim. Aquele bem largo e ia até pegar calado. Mas sabe como é política, né? Foi descaracterizando, acabou virando um... um corredor que, para um que venha do mar, o outro tem que pular dentro d'água. Não, mas era uma ideia que era viável, né, Osmar? Sim, lógico, era viável. Mas a questão é política, dinheiro, né? Você sabe, nós estamos no Brasil, né? Então... Aqui, se a gente pode complicar, melhor ainda. Depois a gente vem de facilidade. Mas, Osmar, você é um camarada que nem ele mesmo falou, nós tivemos o privilégio de morar na mesma rua, no Porto Grande, e o Osmar tinha aquela do surf, e eu vou contar uma coisa que você não sabe. O Osmar tem um podcast de surf, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, mas você sabia que eu sou um surfista frustrado? E eu vou dizer por quê. E por que não foi com a gente? Não fui com a gente porque eu tomei um caldo num determinado momento que aquilo acho que me deixou... Sabe que você toma um caldo e te apavora de uma tal maneira? Aí eu falei assim, não, cara, não é minha praia. Aí que eu migrei para o judô, graças a Deus eu fiz uma carreira bonita, fui campeão regional, enfim, fui até a faixa marrom, não fiz a preta, mas até a marrom eu cheguei. Ou seja, eu peguei uma outra onda que não foi a onda do surf. Sim. Mas o que me chama a atenção, Osmar, é que você, além de mandar muito bem no podcast, como é que chama o podcast? Chama Surf na Veia 012.
Conta um pouquinho do podcast, vai. Depois a gente vai falar da Ilhabela, dos tesouros, de pirata. Nossa, tem muita coisa para frente. Mas fala um pouquinho. Primeiro que você, agora aposentado, acho que tem mais tempo, até brinquei com ele, eu falei assim, e aí, como é que tá como aposentado? Antes de você falar do podcast, fala daquela passagem do teu amigo, numa plena segunda-feira, que estava no meio do mar. Conta que eu achei um barato. Você... Então, era uma... Lógico, era uma segunda-feira. Né? É. Eu tenho uma lancha, né, tá na Marina, e era uma segunda-feira de abril, né? E estava um dia lindo de sol, né? E eu não estava trabalhando nesse dia, meus clientes me deram uma folga nas obras, né? E aí eu falei para minha esposa, vamos aproveitar e vamos sair de lanche? Vamos, tá bom. Só que para não ficar só eu e ela, eu chamei um casal de amigos, né? Que inclusive são amigos da prefeitura, que eu também fui arquiteto da prefeitura. E aí convidei ele, o casal, né? E fomos para a Praia da Fome, atrás da Ilhabela. Aí chegamos numa praia maravilhosa, um mar verde, esmeralda, calmo, não tinha onda, não tinha nada, um sol magnífico. E ali estavam tomando uma caipirinha, né? Os dois de calção de banho, as mulheres de biquíni. E eu, quando chegou umas 10h30, quase 11 horas, eu cheguei para ele e falei assim, ô Marquinhos, você parou para pensar que é segunda-feira, dia todo mundo trabalhando, nós estamos aqui nesse paraíso seminus, né, que estava de calção de banho, tomando uma caipirinha, enquanto o pessoal na Avenida Paulista deve estar todo mundo de sapato, terno, gravata, maleta, carro, congestionamento, aquele forno, e nós aqui nesse paraíso, né? Sabe o que eu pensei, cara? Acho que nós somos vagabundo, cara. Dois. Nós somos vagabundo, porque dois, em pleno dia, todo mundo trabalhando e nós sem fazer nada, nós somos vagabundo, cara. E ficamos ali conversando, rimos pra caramba, e ficamos ali bebendo a caipirinha e tal, né? Tinha uns comes e bebes ali na lanche. Então, quando chegou quase 1 hora, pá, a praia lotou de lancha, cara. Aí eu cheguei pra ele e falei, cara, nesse país só tem vagabundo, cara. Pô, é uma segunda-feira, tô eu e você aqui achando que só eram nós dois, a praia lotou, cara. Pô, nesse país só tem vagabundo. E aí ficamos na praia e fomos embora depois, né? Mas ele tá falando uma coisa, gente, mas olha, não existe, na minha opinião, não existe lugar mais maravilhoso do que esse recanto que é o litoral norte paulista. É uma beleza imensurável. Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, cada qual com a sua especificação, alguma coisa assim, mas existe uma coisa que é uma energia boa. E o Osmar pegou essa na veia, né, esse negócio do surf na veia, surf, e fez um podcast muito interessante. Como é que o pessoal pode te seguir, Osmar? Então, você pode entrar aí no YouTube, né, youtube.com/surfnaveia012 e seguir a gente lá. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe e deixe seu joinha, ok? É isso aí, por quê? Gente interessante, amigos meus que eu falo assim, cara, eu tô assistindo o podcast do Osmarzinho lá, é só gente raiz, é Gedeon, é pirata, e tantos outros aí que vem aí que eu falo assim, nossa, tem resenha, né? Que nem aquele camarada que faz um futebol, você faz o surf. Não é verdade? O nosso amigo, né? Não, Cardinho né? de prosa, um abraço, Cardinho, vereadorzinho que tá... Vereadorzinho não, vereador. Que negócio de vereadorzinho. Vereador que tá fazendo um bom trabalho, é isso aí, Cardinho. E o Osmar, quando a gente fala assim, Osmarzinho, porque na minha época eu chamava ele sempre, eu chamo até hoje, Osmarzinho. O pai dele, que a gente vai falar depois, comenta aí a curiosidade de vocês. Para quem está nos assistindo, vai ver uma história fantástica, magnífica, que é a história do pai dele, advogado. O Osmar, ele além de ser arquiteto, faz essa coisa de podcast, você não trabalha na ativa, mas eu sei que você tem aí seus quartos que aluga pelo Airbnb, que você tem ainda não descartou completamente a tua carreira profissional, vamos dizer assim. Você está
minimizando e colocando mais a qualidade de vida em primeiro lugar, Osmar? Na realidade, eu parei com as obras, né, e resolvi construir para mim mesmo, né? Porque eu passei a minha vida toda profissional construindo para os outros, né? Então, eu construí muita coisa, 3 hotéis, motéis, pousada, Tem bagagem, shopping, enfim, né? Na Rua da Praia, São Sebastião, você pode ver tudo que tiver em Tora. Eu montei uma construtora chamada Construtoras, né? Eu ainda tenho obras em andamento, né? Que eu ainda, de vez em quando, faço uma vistoria e fiscalização, mas eu passei a construir para mim mesmo, né? Então, como eu tenho um terreno, meu pai deixou uma herança boa, um terreno grande, então eu comecei a construir mais porque estava... Aqui em São Sebastião ou na ilha? Não, aqui em São Sebastião. Eu passei a construir chalés, né, individuais, completo, copa, sala, churrasqueira, hidromassagem, completo, né? Juntando com a área compartilhada, que temos área gourmet, tem a piscina aquecida, spa, deck coberto, mesa de bilhar, né? Então isso criou uma mini pousada, né? Você pode alugar pelo Instagram, né? Que são 5, por enquanto, acomodações, vai ser 8 até o final do ano. Essa área que a gente está, essa área aqui, desculpa, Osmar, mas essa área é aquele que você usa para fazer teus podcasts, né? Aqui ela é de área comum também, não? Ela é uma área compartilhada, só que como cada chalé, né, cada acomodação tem a churrasqueira própria com hidromassagem, pia, geladeira, então eles acabam não usando aqui. Aqui é usado, vieram 3 amigos em 3 chalés diferentes, para não ficar tudo num cômodo só, eles vêm para cá e aí eles fazem, mas é muito raro. Então, eu precisava de um espaço para o podcast, né? Eu achei que ser interno não era legal, não queria montar um estúdio fechado. Não era só a praia. Não. Eu queria uma coisa mais aberta, mais lembrando praia, então por isso eu decorei, né, com vegetações, né, pranchas, né? E o podcast... Isso sem falar nas 2 araras aqui, né? Não, a arara é uma coisa que eu gosto de criar, sempre criei papagaio, graças ao meu pai, que era um pirata, né? Adorava criar papagaio, e por ele criar papagaio, eu também ajudava a criar, então gostei de criação. Então eu tenho cachorro, gato, papagaio, arara, tartaruga, né? 3 filhos, esposa. Gente, é uma vibe, ele brinca assim, mas é uma vibe gostosa, porque tem essas araras que agora deram deram uma maneirada, mas eles estavam dando um couro aqui, né? Elas couro, interagem. Assim, né? Gente, ele está falando, mas é assim, chega num determinado momento na vida da pessoa, ela tem que optar por alguma coisa, ou acumular mais coisas, não sei para quê, mas ou ter uma qualidade de vida, né? A gente estava comentando, e o Osmar veio me parabenizar, porque hoje é o meu aniversário. Aê! Parabéns, cara. Esse parabéns. Apresentador bonito, inteligente, vintage, também está ficando mais velho. Mas é o seguinte, a gente tem que procurar, dentro dos negócios, lógico, ter um rendimento, tal. Eu tenho as empresas também, mas hoje eu controlo mais no pé no freio do que no pé no acelerador. Então a gente tem que ter isso, porque infelizmente a gente tem um país que a gente não sabe o que vai acontecer depois da manhã, não dá para ter uma programação. Enfim, a gente torce para que de uma maneira ou de outra as coisas se encaixem e a gente tenha um mínimo de previsibilidade para que a gente consiga fazer uma carreira profissional longeva, longa, vamos dizer assim, e com segurança. Mas não é isso que eu queria falar, não. Eu estou dizendo que a gente está numa posição hoje de aproveitar o que a vida tem de melhor. E quando você fala que é um privilégio estar numa segunda-feira com o chinelo em cima da cadeira ou na praia, ou pegando um siri na praia, é de fato um privilégio. Sim. Falando em Porto Grande, isso há um long time atrás, o Osmar ele morava no final da rua. E eu e o Osmar, nós tivemos um problema em relação aos nossos pais. Mas eu vou falar isso
depois do comercial. É rapidinho, VaptVupt e a gente está de volta. Não saiam daí. Quer uma pele firme, cabelos fortes e articulações saudáveis? O colágeno da ISTV Shop é a solução ideal para manter sua beleza e saúde de dentro para fora. Ele combate a flacidez, reduz rugas e fortalece unhas e cabelos. Melhora a elasticidade da pele e protege suas articulações, garantindo mais mobilidade e bem-estar. Fácil de consumir e altamente absorvível, é o aliado perfeito para quem busca juventude e vitalidade. Faça seu pedido pelo WhatsApp ou pelo nosso site. Cuide-se hoje para um amanhã mais jovem e saudável. Sinta a diferença. ISTV Play, o serviço de streaming para toda a família. Os maiores clássicos retrô reunidos em um só lugar. Aqui você curte a nossa programação quando e onde quiser. Aproveite o melhor dos filmes, séries e documentários. Não fique de fora. Acesse istvplay.com.br e assine. A ISTV te convida para um encontro romântico, com filmes que marcaram época e corações. Apaixone-se novamente com os clássicos do cinema mundial. Deixe seu coração derretido pelas histórias de amor que inspiraram nossas vidas. ISTV, a TV dos clássicos. Eu vou te falar, rapidinho, já estamos de volta. E eu comentando aqui com o Osmarzinho, o que aconteceu com a gente, os nossos pais? É que tinha amigos nossos que já tinham moto, adquiriram uma moto. Estou falando na época da 125, da Garelli, das Mobilete, das Monareta, né? E aí, o que acontece? Um amigo nosso teve e ele falou, fala você, vai. Não, meu amigo tinha uma 125, né? E naquela época era a moto, né? E andava no bairro, a gente na garupa e tal. E meu pai tinha condições de comprar uma, então eu fui cantar pro velho, né? Pô, pai, meu amigo tem uma moto aí 125, eu também queria uma. Mas meu pai é um pai raiz, né? Aquele homem raiz, né? Meu pai falou, moto é perigoso, cara, não tem carenagem, né? Então faz o seguinte, quando você quiser uma moto, trabalhe para conquistar, porque eu não vou te dar uma moto. E não tive. Eu fui ter a minha moto aos 19 anos, quando eu comecei a trabalhar e comprei a moto que eu queria, né? Porque meu pai não ia dar, né? Você ainda teve mais sorte. Eu falei para minha mãe, eu gostaria de uma moto, tem um amigo lá, Plínio Cagia, um abraço para você, Plínio, tinha uma Garelli lá. Olha, meus amigos têm moto, eu queria ter uma também. Ela falou assim, enquanto você estiver aqui em casa, quem manda sou eu. Ou seja, não tem moto não. E outra, sabe o que ela falava para mim? Que ironia do destino, né? E hoje, meu carro forte são as motocicletas. Você vê? Eu tenho meu negócio, mas eu não ando de moto, evito andar de moto, porque minha mãe chegou e falou assim para mim, eu sonhei que você caiu de moto. Você e teu irmão. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tive um desgosto muito grande por causa de um dos meus filhos. Rapaz do céu, meu irmão vendeu a moto dele e eu falei, não. Eu fiquei com uma moto, uma CB400, durante 22 anos. Vendi a moto com 8 mil quilômetros rodados. E vendi para um cara que era de um clube, desses clubes de motociclismo, que só faltou chorar. Vou vender essa moto para mim. Eu acabei vendendo, mas fiquei 20 e tantos anos com a moto. Enfim, tudo tem história. E ainda bem que a gente não se enveredou nesse lado das motocicletas, porque do jeito que a gente era cabeça... louco, ia meter a moto no meio do poste. Pô, falando em louco, não tem nada a ver.
Tinha um outro parceiro nosso de rua, que era o Otávio, lembra do Otávio? Cebola. Cebola, é. Que comia, ele subia os morros e levava uns ovos para comer cru, que era proteína. Que coisa mais nojenta. Ele falou, é proteína. Otávio, um abraço para você. Hoje é um camarada, está muito bem em São Paulo. É história, né, Oswaldo? A gente, em São Sebastião, a vantagem é que você punha apelido, né? Põe apelido e o apelido ficava. Hoje você botar um apelido é bullying, né? Naquela época não tinha nada disso. Você podia chamar o cara de qualquer nome que estava tudo bem. A gente era amigo do mesmo jeito. Hoje você faz alguma coisa, põe um nome no apelido do cara, o cara... É muito cheio de frescura. Não dá. Gente, era assim. Tinha do surf lá o xerife, lembra o xerife? Tinha o xerife, pai dele. Aí nativo ainda aí. Ele tá morando em Ribeirão Preto. Né? É difícil falar com ele, eu quero entrevistá-lo, mas... Um camarada bacana também. O pessoal do surf lá de Guaicá. Mas uma coisa, eu vou te contar. Você lembra do verão de 87? O que aconteceu? Eu estava sempre aqui no verão. Das latas. Sim, da maconha, né? Não é. O que é isso? A gente não pode falar uma coisa dessa, porque a gente não sabe o que tinha. Mas você sabia que eu tive acesso a uma? Eu também, meu. Né? Gente, não era nada que vocês estão pensando. Era chamate, né? Era chamate. Brincadeira, fala a verdade, era orégano. Orégano, eu vou te falar. O famoso verão de 87. Sabe, eu casei em 86. 87, eu estava em Juqueí. Um amigo meu me mostrou, parece umas latas de leite ninho, daquelas grandes assim. Ele falou, caramba, olha só. Eu falei, gente, eu frequentei lá uns 6 meses, sabe? Mas é isso, tem história. Iguaicá, para quem não conhece, é uma praia bem peculiar daqui de São Sebastião, que tem a gruta, tudo. Fala do surf de Iguaicá, porque eu acho que ele é uma marca registrada, não é Maresias, não. Maresias eu acho que foi depois, né? Nós somos os pioneiros, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros. A minha prancha era a prancha comunitária, eu emprestava para todo mundo. Então eu não tinha, ninguém tinha a prancha era importada, era caro. Então meu pai trouxe um toco, que a gente chama, né? Que é uma prancha usada de uma pessoa de Santos. E como aqui ninguém tinha acesso, então usava a minha prancha, né? Então eu fui um dos primeiros, né? A surfistas aqui da cidade. E não tinha estrada, o ônibus não levava, você tinha que ir a pé para o Guaicá, né? E a gente morava no Porto Grande, são 9 quilômetros do Porto Grande até a praia. Eu levava 2 horas andando, né? Subindo e descendo o morro, para muitas vezes chegar na praia e chegar lá, o mar estava que nem um lago, né? Porque nós não tínhamos uma internet, nenhum tipo de previsão. A gente entrava no sul, achava que tinha onda e ia. Chegava lá, muitas vezes estava um lago, né? Mas a praia era o nosso quintal do surf, né? Então, eu me lembro muito bem que Maresias, para chegar em Maresias, a estrada era uma viagem, pior ainda, né? E como que a gente ia para Maresias, né? Não era fácil chegar lá. Mas eu cheguei a pé, do Porto Grande até Maresias, né? A secura do surf era tanta, cara, que é surf na veia, né? Então a gente andou, cara, 35 quilômetros para surfar, né? E como todo surfista, ficamos até a última hora, né? E para voltar, não tinha ônibus, cara, que levasse, nem dinheiro, né? E a gente morrendo de fome, o estômago estava se autodigerindo, né? Mas meu pai, por ser advogado, conhecido aqui na cidade, eu dei uma de migué, né? Cheguei no único bar de Maresias, que ficava ali do lado da igreja, aí vi que o dono era um senhor de idade, aí eu cheguei lá como quem não quer nada, né? Eu falei, tudo bem com o senhor é proprietário? Sou. Então, estou vendo que o senhor tem idade, então o senhor deve conhecer meu pai, né? E ele falou, quem é seu pai? Eu falei, o doutor Osmar Soleiro. Putz, doutor Osmar é meu advogado. Eu cheguei para a turma, né? Eu falei, olha, então, já que ele é seu advogado, o senhor não podia me fazer 3 misto quente, uma Coca-Cola? Aí comemos, né? Que estava morrendo de fome, né? E ainda aproveitando do cara, eu falei, olha, então já que meu pai é seu advogado, vamos fazer o seguinte, o senhor me dá o dinheiro da passagem de volta, eu chegando em casa, eu já falo pro meu pai, pai, eu deixei pendurado lá, e o senhor acerta. Não precisa não, eu tô devendo para ele. Ai, que beleza. Aí cheguei em casa de ônibus, né, e fui falar com o velho, né, pai,
o seguinte, ó, eu fui para Marizias, aí tivemos que voltar, não tinha dinheiro para passagem, e eu pedi lá no barzinho do seu Antônio, lá, pedi 3 lanches, Coca-Cola, e mais o dinheiro da passagem. E meu pai, por ser aquele cara raiz, falou assim, ô Júnior, tu é né, meu? Folgado. Aonde tu vai, tu me larga a conta para pagar, cara. Eu era assim, né? Tinha amigo, né? Meu pai pagava. Mas era outra época, viu? Uma época boa, né? Que não tinha maldade, né? Não era mal, não foi uma maldade. É porque a gente é inconsequente, né? Criança, tinha o quê? 15 anos? Então a gente era inconsequente. Mas eram adolescentes, né? Todo mundo adolescente. E uma vibe boa, porque eu acho que peguei uns 2 ou 3 anos depois, quando aconteceu o lance que eu tinha uma prancha que foi emprestada também, que não era minha, mas um amigo deixou, falou, não, vai, o livro tal, naquela vibe de parafina, lembra das parafinas? Os caras passavam no cabelo, aquele negócio lá. Você passou parafina no cabelo? Não, eu só fiz um permanente, por causa da sua mãe. Essa história aí, conta aí. Então, conta você, vai, conta eu lá. chego na casa do Olivo, né? Olivo, vamos trocar selo. Você trocava selo, eu né? Eu tenho uma coleção de eu selos também, até hoje. Temos. Ó, as nossas, não sei como tá a tua agora, mas eu acho que deve ser uma das melhores do litoral. Meu, a minha eu parei depois de casado, né? Também, parei. Mas mesmo assim, tem um acervo respeitado. Tem um acervo. Fui lá trocar selo contigo, né? Aí cheguei lá, a tua mãe falou assim, tu tava fazendo alguma coisa no teu cabelo, né? Era permanente. Eu nem sabia o que era permanente. Aí ela chegou para mim e falou assim, pô, Osmarzinho, você não quer fazer um permanente? O Olivo tá fazendo. Você é loiro, eu era loirinha, né? Pô, vai ficar parecendo um anjinho. Eu não tava sabendo como ficava o permanente. Aí eu falei, o Olivo tá fazendo, eu vou fazer também, né? Aí sentei lá e fiz o permanente. Cara, quando eu olhei no espelho, o cabelo todo encaracolado. Meu cabelo era liso, grande, né, cara? Pô, tava parecendo tudo encaracolado. Parecia um anjinho, meu. Só faltava a flecha. E aí, de repente, eu falei, puta, agora não dá mais, né? Como que eu vou fazer? Cortar a careca? Vai ficar assim, né? Legal, curti o cabelo. Só que quando eu andava na cidade, meu, imagina só a zoeira que era aquele cara de cabelo. Mas não, imagina se fosse hoje, por exemplo. Mas a infância é legal, cara. Tudo é de bom, né? Ainda mais com os amigos. Outra gente boa pra caramba, né? Mas em relação à prancha, quando eu tomei aquele caldo, a primeira coisa que eu fiz depois de restabelecido foi devolver a prancha. Falei, não. Em muitas outras oportunidades que eu tive, o livro Vamos, o próprio Otávio, o pessoal que queria, vocês que estavam lá em Guaicá, eu falei, não é minha praia. Aí que eu migrei para o judô. Eu também não tenho judô no Tebar. Cara, eu comecei no Tebar. Então, eu também. Eu lutava, meu irmão, todo mundo da cidade, eu acho. Eu acho que assim, a gente tinha um caminho naquela época que não fugia muito, né, Osmar? Não. Era Tebar Praia Clube. Que era o único clube, né? Então lá a gente fazia tudo. Foi lá que eu comecei com a vela, jogava basquete, judô, né? Eu cheguei até a faixa laranja. Aí eu quebrei o dedo numa luta, numa competição, esse dedo aqui, até hoje. E aí parei de lutar. Eu fui até a marrom, mas eu ia muito para campeonato, ganhei muita medalha. Foi uma fase boa. E o Tebar, eu acho que o Osmar, fez parte da nossa vida também, porque lembra dos bailes de salão? Sim. Eu achava que aquilo lá, cara, eu não sei se eu sou saudosista, mas eram uns bailes gostosos, né? Nessa época, o baile, você dançava a música lenta agarrado com a menina, né? Isso que era legal. Hoje, tu já viu hoje a molecada dançando? Nem tem mais contato, cara. Entendeu? O contato deles é diferente. Não dá para arrochar o bambu com o bambu longe. A nossa época não, a nossa época era romântica, né? Os bailinhos, tinha aqueles bailinhos de garagem. Fui o papel celofane na lâmpada. Gente, você fala, brega, mas era gostoso. Era o que tinha, pô. Na época, hoje em dia, eu vou falar a verdade, eu vivi, cara. Meus filhos hoje têm 35 anos, 33 e 30, são 3 homens, não viveram, acho que 1/10 do que eu vivi. Por quê? Porque a pegada geração, internet, joguinho. Nós não tínhamos isso, cara. Não. Nunca a gente ia ficar jogando, a gente ia jogar na rua, taco, né?
Esse era o saía legal. ralado até Tudo, que esse era legal. Não saía é, não? ralado. É, porque é o seguinte, eu falava para minha mãe, ela falava assim, você não vai jogar taco, não vai jogar. Não, mãe, pelo amor de Deus, não vou jogar taco, não. Aí eu vinha tudo ralado. Né? Mas como você ralado, pô? Eu caí da bicicleta, qualquer coisa, não pude. Eu não tava com o dedo quebrado, braço quebrado. Tinha atrás da casa do Osmar, não, melhor, na frente, né? Tinha um morro. E a gente descia aqueles tobogã, lembra do tobogã? Fala, os tobogã aqui. Caraca, meu, aquilo lá foi assim, nós estávamos fazendo, meu pai estava fazendo um churrasco e eu estava com meu grande amigo Dionísio. Dionísio, pô, um abração, cara. O Dionísio era meu irmão, né? Além de ter o meu irmão, ele era o meu irmão também. Porque ele dormia na minha casa, mais morava na minha casa do que na dele. E aí, no churrasco, não tinha o que fazer. Meu pai era o churrasco dos idosos, né? Vamos dizer assim, mais velhos, né? E eu vi que ele estava bem frente à minha casa, ele estava amassando o mato, né? O capim, né? Aí eu fui lá, falei para ele, o que você está fazendo aí, cara? Aí eu vou amassar esse capim para escorregar nele. Eu falei, e dá certo? Ele falou, olha, já tá dando, né? Amassava um pouquinho. E aí continuava amassando, né? Escorregava com um saco de cimento. E fomos amassando. Cara, isso pegou tão grande na cidade que de repente tava pai, mãe, todo mundo lá descendo o tobogã. Todo mundo ia pro tobogã, cara. Eu me ferrei com aquilo lá que, olha, me ralei os braços, porque você vai se empolgando, você vai subindo. Vai subindo e descendo mais velocidade. Não é não? É. Muito legal. Meu pai chegou a fazer, cara, eu tenho uma foto que meu pai chegou a fazer, comprar uma placa de Eucatex 2x3. Nós passamos cera na parte lisa e enceramos. Aí foi meu pai, o Cabreira, que era como se fosse um tio, eu, meu irmão e mais 2 moleques, cara. Eu tenho a foto da gente escorregando, cara. Nossa, aquilo lá era... A cidade toda foi lá, a cidade toda. E você vê, gente, e o pessoal do bairro, todo mundo se conhecia. Tinha o Sene atrás. Tinha a escola ali. A escola, você frequentou o Sene? Sim. Ali nós tínhamos um campinho de areia, né? Que não era de grama, era um campinho de areia. E aí a gente jogava, suava e saía preto de lá. Não, aquilo lá era fantástico. Gente, eu vou pedir mais um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre o Dr. Osmar Soalheiro. O que esse cidadão fez? Tá curioso? É só aguardar um pouquinho. Vamos para um comercial rapidinho, um break e daqui a pouco estamos de volta. Não saiam daí. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! A ISTV sabe o que é o melhor remédio para você e prescreveu doses de risos e diversão para toda a família. As comédias mais famosas que fazem gerações inteiras rolarem de rir, selecionadas para você. ISTV, a TV dos clássicos. De volta nesse bate-papo maravilhoso, aqui comigo, Osmar Soalheiro Júnior. Júnior, porque é filho de Osmar Soalheiro. E vamos falar agora desse grande, um camarada que eu tive a oportunidade de conhecer, seu pai. Conta um pouquinho, além da parte de advogado, que ele foi um grande advogado, fez muita ação de terras, inclusive... Se você tem metade de São Sebastião hoje como herança, deve ao seu pai que fez... Ó, ele fez muita documentação de terra, tanto aqui como na Costa Sul, como na Ilha Bela. Mas fala um pouquinho dele, para a gente entrar naquele
naquela coisa bacana que é o Tesouro de Ilhabela? Então, meu pai era uma pessoa, era pobre, né? Veio de uma família muito pobre de Santos. Ele era arrimo de família. Meu avô morreu quando ele tinha 18 anos. A minha avó não trabalhava e meus dois tios e tia, não trabalhavam porque eram menores, né? Então, o único que trabalhava era meu pai. Então, por trabalhar, ser arrimo de família, ele tinha que trabalhar muito. Só que ele não tinha estudo, né? Assim, estudo nível superior, né? Então, ele tinha problema de bronquite, asma, então ele passou pelo médico, várias vezes ele ia para o hospital com falta de ar e tal, e a minha avó levou ele a um especialista que falou que para ele cuidar, ele se curar da asma e da bronquite, ele tinha que nadar ou correr. Nadar não era a praia dele, então o que ele fez? Ele começou a correr. E correndo, ele se transformou em um campeão paulista, santista, brasileiro de atletismo, né? E ficou conhecido. E graças a isso, a esse conhecimento todo na sociedade de Santos, ele ganhou bolsa de 100% na universidade, para correr pela Universidade Católica de Santos. Então, ele pôde fazer direito, né? Então, ele trabalhava nas docas de Santos, fez direito na faculdade, e entre os dois ele corria. E conquistou vários títulos e tal. Ele acabou vindo para São Sebastião, porque ele fez um estágio de delegado, assistente, e foi fazer a segurança do Jânio Quadros, que ia ter um comício nas docas, e meu pai faria a segurança dele. E lá ele promete que abriria a Petrobras em São Sebastião. Meu pai, acreditando nisso, vem para São Sebastião, para ver como era São Sebastião, que teve que vir numa chata de banana, porque quase não tinha estrada, a estrada era horrível. Precária. Né? Não tinha nem nada, nem a do sul tinha ainda, só a do norte. E aí ele veio para cá, mas meu pai sempre foi um curioso de tesouro, de disco voador, ele sempre foi curioso nisso. E aí ele chegando aqui, ele tinha uma prima que dava aula no Sombrio. E essa prima falou para ele sobre um tesouro que um engenheiro belga procurava lá. E morava sozinho. E meu pai, logicamente curioso, o primo, ela era a prima dele, a dona Lina, e o marido trabalhava no INPS, antigamente IAPM, né? Ele ia levar de canoa a motor, ele ia levar 2 repórteres para uma entrevista com o Dr. Thierry, que era um engenheiro que estava pesquisando tesouro. E meu pai perguntou se podia ir, ele falou que podia, então ele foi. E lá ele conheceu o doutor, teve contato com o Dr. Thierry e gostou do que ele estava fazendo. Foi o único que acreditou nele, porque os repórteres saíram rindo, achando que ele era louco, procurar um tesouro no meio do mato, né? E ainda vindo do Rio de Janeiro e tal, engenheiro, trabalhou para o governo federal. O cara era um louco ficar no meio do mato. Meu pai gosta dessa história e começa a fazer uma ponte entre o Sombrio, a minha casa, e o Rio de Janeiro, porque ele era do Rio de Janeiro. Então a família entrava em contato com meu pai, que tinha telefone, e meu pai passava as informações para lá, pelos caiçaras e tal. Mandava mantimento para ele. Então ele vai começando a participar do tesouro, né, da pesquisa, assim. E ele passa a fazer a parte mesmo quando o Dr. Thierry chama ele para ser advogado da pesquisa, porque ela precisa ser legalizada, ele não tinha permissão de ninguém. Então, meu pai vai para Brasília, consegue a permissão do Ministério de Guerra, porque a área era de Marinha. Aí ele consegue a permissão do Ministério da Marinha, da Secretaria do Meio Ambiente, e legaliza a pesquisa. E começa a fazer parte da pesquisa. Se caso eles encontrassem o tesouro, a ideia era essa, como que eles iam legalizar esse valor, né? Então, meu pai era o advogado da pesquisa, então meu pai passa a fazer parte. Só que isso entra dentro do interior do meu pai. Meu pai fica alucinado pelo tesouro. E porque desculpa, Osmar, porque diz que era uma pesquisa que vinha da Europa para cá com os dados bem fidedignos, né? Era uma coisa que estava embasada em alguma coisa... Sim, tinha uma história, né? Meu pai, o Dr. Thierry, tinha um mapa e o roteiro, porque o mapa ele mostra o terreno, né? Mas o roteiro é que diz os locais e o que significa cada desenho.
E ele tinha esses dois, e mais a parte científica dele próprio, que ele era um engenheiro, ele conseguiu decifrar o enigma e procurava isso. Então foram 50 anos da vida do meu pai em cima disso, entendeu? Tudo que meu pai tinha, por exemplo, que ele ganhava, ele dedicava a isso. Então ele comprou uma casa lá na região para servir de sede, porque antes eles tinham que pedir favores de ficar na escola, nas férias. Lógico que 50 anos não foi 50 anos direto. Meu pai tinha férias forenses em janeiro e em julho, 30 dias cada um. Então meu pai fazia parte nessa época. Em feriados prolongados, ele ia para lá para ajudar o Dr. Thierry e fazer manutenção na casa, a limpeza do terreno para pesquisa. Então, quando meu pai podia, ele estava presente. Então, e eu também, eu fui para lá aos 7 anos a primeira vez. E participei muitas vezes de pesquisa com ele, né? Limpando o terreno, jogando pedra no mar, levando uma marmitex, né? Então, eu fiz parte também. Inclusive, eu estou escrevendo um livro que eu falo sobre isso aí. Depois nós vamos falar um pouquinho dele no final. Vamos. Mas então, e aí, meu pai participou disso, né? Foi reconhecido, saiu em várias revistas, jornais, as entrevistas dele. E o tempo passou, né? Ele envelheceu e chegou uma hora que o tesouro, eles não encontraram o tesouro. Aí o pessoal pergunta para mim, mas como assim? Mas chegaram a dizer assim, não, encontrou sim, mas ele não falou nada. Aquele outro engenheiro, que era o... Como é que chamava o engenheiro? Dr. Thierry. O Thierry. Também não achou nada. Não. O que acontece é assim, eles acharam vestígios que comprovam que realmente tinha alguma coisa lá, porque o mapa e o roteiro diziam uma coisa e você ia lá e encontrava. Então, existe. Só que meu pai acreditava que aquilo ali era um banco. Porque quando o pirata vinha para a nossa região, ele saqueava Santos, saqueava São Vicente, a Ilha Bela, São Sebastião, por isso nós temos lá os canhões voltados para o mar. Então, quer dizer, eles faziam uma campanha durante anos aqui, porque a maioria eram corsários, né? Recebiam uma carta de corso para trabalhar para a rainha. A maioria eles eram ingleses, né? Os que andavam por aqui. E eles eram contra os espanhóis. Então eles estavam aqui nessa campanha de saquear os espanhóis e levar esse valor para a coroa. Metade ficava para a coroa e metade ficava para o pirata. Ele era pirata porque ele roubava, né? Mas ele era um pirata legalizado. Legalizado, exatamente. É diferente dos outros piratas que roubavam para si. Ele roubava metade para a coroa e metade para ele. Era honesto. E aí meu pai acreditava que lá era um banco. Por isso que quando terminou a campanha deles, eles pegaram... Porque é lógico, eles não iam pegar o tesouro, o ouro, e guardar dentro do navio, onde a tripulação podia matar o capitão e sumir com o ouro. Então o capitão enterrava. E quando ia embora, desenterrava, põe no navio, aí sim ia para... Mas tinha uma coisa que falavam que os escravos que eram utilizados para enterrar, que depois eles matavam eles. Sim, em 1800 e pouco, houve a proibição dos escravos, né? Então, a abolição dos escravos. Então eles começam a fazer o contrabando de escravos, né? Porque a coroa não deixava, então eles faziam o contrabando. E muitos desses escravos, né, passavam pelo Sombrio, entendeu? Então tem um lugar lá que eu nunca ouvi, né? Eu passei várias vezes, à noite, durante o dia, nunca ouvi. Mas os caiçaras não vão no tesouro porque tem que passar por uma encruzilhada, que lá é que tinha um caminho dos escravos, eles eram deixados no canto de lá, da ilha, passavam por Sombrio, pegavam uma canoa, iam para Castelhanos, lá tinha uma fazenda de limpeza e engorda, porque os caras passaram 3 meses a ferro dentro do navio, né? Chegavam quase nada, e aí tomavam um banho, depois iam a pé pelo caminho, chegavam na Ilha Bela, atravessavam de canoa para o sítio arqueológico que tem aqui em cima, no bairro São Francisco. E aí ali eles passavam de novo por engorda, um banho, e depois eram levados para os cafés em Jacareí, São José. Então, logicamente, ali foi rota de escravos. E muitos foram mortos lá.
né? Porque o cara quebrou o pé, não tem hospital, pega, mata o cara e larga lá, ninguém vai enterrar o escravo, entendeu? Então, essa encruzilhada onde passavam os escravos, os caiçaras não vão lá, porque diz que escutam gemidos, né? Tanto que todas as vezes que a gente ia, meu pai rezava, fazia uma prece em homenagem aos mortos, né? Mas eu, por exemplo, nunca vi nada, ouvi nada. Mas que o caiçara contava dessa história. Mas o tesouro em si, como meu pai ficou 30 anos, eu participei muitas vezes dela. Principalmente que tinha que cavar, não é no mar, né? É em terra. Meu pai precisava de ajuda às vezes, né? E eu não queria, eu queria saber de surfar, né? Você acha que eu vou ficar cavando? Então meu pai tinha aquele jeitinho e falava, ô Júnior, vamos lá pro Sombrio? Aí eu falei, pô pai, eu vou surfar, né? Ele falou, pai, ô Júnior, é o seguinte, nós vamos encontrar. Cara, você acha que eu não ia? Vamos encontrar? Outra, já passava na minha cabeça. Ouro, pedras preciosas, pô, tô rico, né? Criança, né? Eu vou. Chegava lá, não encontrar nada. Ele sabia que não ia encontrar, era só para cavar mesmo. Pô, passava 15 dias cavando, a mão cheia de cara. Mas, Osmar, você veja que poderia ter acontecido de ter achado. Cara, eu vou falar para você, eu já pensei nisso. O pessoal fala, pô, por que você não continua a pesquisa do seu pai? Porque a vibe era do meu pai, o meu negócio é outro. O meu negócio é escrever um livro sobre a história. Não, e outra coisa, Osmar, vamos falar do livro daqui a pouquinho. Mas essa vibe de Ilhabela, ela tem a Ilhabela, onde afundou tantos navios, tem náufragos, né, famosos, tem o Astúrias, tem o Príncipe das Astúrias, né? Tem outros navios. Chama um pouco isso também, né? Esse misticismo dos piratas, que pode, como já foi rota, e você mesmo falou que nas pesquisas se comprovaram alguma coisa, pode ser que não acharam, mas isso não descarta por completo que não existe. Pode ser que... Não, meu pai, como ele falou, ele achava que não era um banco de um pirata só. Eram de 3 piratas, né? Ele estava procurando a de 2 piratas. Só que isso estava dentro do roteiro e do mapa dele. Aí eu falei, pai, por que o senhor não procura o outro? Ele falou, porque o outro eu não tenho documentação, como chegar lá? Se você não tem um caminho a seguir, você vai acabar furando a Ilhabela toda. Porque onde está? Sei lá, ali, não dá. Então, eles seguiam o que eles tinham, né? Se tinha mais, ele tinha a certeza que sim, porque meu pai sempre gravou relatos dos antigos de Ilhabela, a bisavô vai contando, vai chegando, né? Então, meu pai tinha muitas histórias de lá, né? Então, logicamente, ele falou, não, eu vim para fazer essa pesquisa. Se essa pesquisa não der nada, não deu. Agora, lógico que fama sempre teve, né? O pessoal sempre falou que meu pai era milionário, que a gente tinha, né? Muitos falavam que meu pai tinha achado o tesouro, e o tesouro era um filho que ele teve lá com as ilhas de lá. A piada tinha de tudo, né? Mas, na realidade, não, né? Não encontrou nada. Mas, eu vou falar para você, Olibon, eu acho que se meu pai tivesse encontrado, primeiro que nós não estaríamos falando aqui agora. Ah, com certeza, né? Você estaria em Mônaco. Sei lá, em qualquer lugar, né? Segundo, que eu acho que acabaria com as nossas vidas. Eu acho que um valor inestimável, porque ele não só tem o peso em ouro, ele tem o peso da história. Você já imaginou, cara? Se hoje o cara ganha na Mega Sena, a mulher mata o cara, você imagina o cara que tem um tesouro desse? Não tem jeito, cara. Então eu acho, e eu falei pro meu pai, e se o senhor não encontrar? Ele falou, meu filho, eu já estou satisfeito só com o diário do pirata. O ouro para mim não interessa. Porque ele teve acesso a muita informação. E informação a gente vai ter daqui a pouquinho. Nós vamos para um intervalo, um breakzinho e já voltamos. ISTV Play, o serviço de streaming para toda a família. Os maiores clássicos retrô reunidos em um só lugar. Aqui você curte a nossa programação quando e onde quiser. Aproveite o melhor dos filmes, séries e documentários. Não fique de fora. Acesse istvplay.com.br e assine. A ISTV também é mistério, suspense,
para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos na nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Conversa boa é essa, que se a gente deixar, fica 4, 5 horas aqui conversando. Aqui do meu lado, esse camarada Osmarzinho, mais conhecido como Osmar Soalheiro Júnior. Mas vamos dizer um pouquinho do Osmar Soalheiro pai. Meu pai passou tem uma hora que o Dr. Thierry morre, ele falece, mas só que antes disso, o Dr. Thierry chega numa reunião com meu pai e pede para o meu pai que ele vem do trás da ira e fala para o meu pai que ia morrer. Aí meu pai achou estranho, como assim morrer? O senhor está bem de saúde? Como que vai morrer? Ele falou, ah, mas eu vou morrer, eu não volto mais. Mas o senhor está sentindo alguma coisa? Não, em 30 dias eu vou morrer. Meu pai achou estranho, tudo bem, só que eu quero uma coisa de você, que você prometa para mim que não vai deixar o Roberto, que era filho dele, estava na pesquisa, que assim que eu morrer, ele vai desistir da pesquisa. E essa pesquisa não pode acabar aqui, só quando encontrar. E meu pai promete, mas achando que aquilo é uma baboseira. Cara, 30 dias exato ele morre. E não foi de doença, ataque do coração, não. Simplesmente uma veia do diafragma estourou e ele, por estar já velho, não podia nem operar, morreu. Então, meu pai, aí o que acontece? Exatamente o que ele falou. O Roberto desiste da coisa. E meu pai fica alucinado, porque meu pai, sem o Roberto era o técnico. Meu pai é advogado, não entendia nada de terreno, de levantamento topográfico, nada. E sem o Roberto, sem o pai, o Roberto ia desistir e não ia ter nada. E meu pai era a vida dele aqui, entendeu? Então meu pai foi 5 anos paralisado, e meu pai ficou louco, cara. E meu pai tentou porque meu pai era um cara que acreditava em todo mundo, ele começou a procurar ajuda, né? E ele encontrou um advogado em São José dos Campos que media com a radiestesia, que é mexer com pêndulo, né? E essa pessoa, ele encontrou ouro em fazendas antigas, que ninguém encontrava, e ele com pêndulo chegou lá e encontrou. E eu fui com meu pai lá em São José, o cara morava em São José, era um advogado também, e aí meu pai leva um mapa, sem o cara conhecer meu pai, nada, meu pai ficou sabendo do cara, o cara nos atendeu, e aí ele com um lápis, cara, e o pêndulo, ele vai procurando Caraguá, São Sebastião, chega na Ilhabela e chega exatamente no ponto onde meu pai procurava, cara. E o pêndulo ficava que nem louco. E eu tinha 15 anos, 16 anos, fiquei, porra, alucinado. Eu achei que ele mexia com a mão. Mas não, o pêndulo mexia mesmo. E o cara garantiu para o meu pai que encontraria. E meu pai faz toda a logística para levar o cara para o Sombrio, né? Chama o Roberto. O Roberto não acreditava em nada, porque ele era bem cético. Não, meu pai falou, pô, o cara é bom, o cara vai descobrir. Aí meu pai perguntou quanto que ele queria, se caso encontrasse. Ele falou, eu quero a metade. Meu pai falou, beleza. Para quem não tem nada, a metade já é um puta negócio para mim, para eles, né? Eles estavam parados, então leva o cara. O cara saiu, meu pai arranjou uma lancha, pagou a lancha, a gente ia ficar aqui uma semana, então mantimentos, peão para cavar, né, e pessoal especial, porque vai que encontra, né? Não pode ser qualquer um. Então pago tudo. Quando nós chegamos no Sombrio, cara, ele foi a viagem toda rindo, falante e tal. Disse, meu pai, e aí, você acha? Ele falou, já achei, é nosso e caramba e tal. Só que quando você para descer antigamente no Sombrio, o barquinho, você estava com a lancha, vinha uma canoa do Caiçara, pegava você e parava em cima da pedra. E ali porque é costão, né? É costeira, não tem praia. E aí a água vai e volta. E você não pode descer de sapato. Então o cara que estava de sapato, tirou o sapato. Só que quando ele sai da canoa, ele pisa, cara, ele toma um choque e desmaia. E aí foi aquele rebuliço para pegar o cara, para ele não deixar ele cair e bater a cabeça na pedra, né? E aí segura o cara, põe o cara sentado lá, joga água no rosto, dá tapa no cara para ver se acorda. O cara ficou uns 2 minutos acordado, de repente ele acordou e meu pai falou, ué, o que aconteceu? O que aconteceu? O cara simplesmente olhou pra gente e falou assim, eu quero ir embora. A fisionomia do cara era outra, quero ir embora. Meu pai falou, você tá brincando?
Houve toda uma logística em cima disso, cara. Dinheiro gasto, o Roberto largou o emprego do Rio de Janeiro para vir para cá, e agora você chega... Agora, você tem que dar uma explicação, né? E ele falou, não, eu não vou dar explicação nenhuma, eu quero ir embora, quero ir embora. Entrou na canoa, vieram embora, eu também estava junto, logicamente, eu já estava feliz, voltamos todo mundo com já estava gastando por conta. Por conta, todo mundo triste, né? Pô, eu olhava pro meu pai acabado, todo mundo estava acabado, inclusive até o cara. O cara chegamos lá, ele embarcou no carro dele, foi embora. Aí antes meu pai falou, pô, mas você tem que dar satisfação. Ele falou, daqui uma semana o senhor vai lá no meu escritório e eu vou explicar para o senhor. Uma semana se passou, para a gente parecia infinito, que a gente queria que fosse no dia seguinte. Quando nós chegamos em São José, eu fui junto, logicamente, essas coisas eu estava sempre junto. E aí o cara falou que quando ele desceu naquela pedra, ele pisou naquela água e na pedra, ele tomou um choque tão grande que ele falou que ele viu horrores dali. Muito sangue, e que ele falou, se eu fosse o senhor, eu desistiria desse tesouro, porque isso aí é amaldiçoado. Morreu muita gente, eu vi muito sangue. Ali, o demônio está ali, o senhor não pode continuar com isso. Tem que encerrar isso aí. E se o senhor encontrar, não faça ninguém tomar esse ouro, porque isso vai ser amaldiçoado, esse ouro aí. E é o que eu tenho para falar para o senhor nunca mais me procure, tchau, tchau, e acabou. E, cara, todo mundo ficou com aquela cara, né? Não sabia o que ia acontecer, e meu pai tentou de tudo. Foi o cara que jogava abuso no Fantástico, Dona Leila Alquimim, lá de Minas, que encontrou petróleo no Amazonas. Meu pai foi em todos. Todos falavam a mesma coisa. Perseverança que vocês vão encontrar. Mas não deu certo. E essa passagem está no teu livro? Cara, então, eu vou te falar sobre o podcast, né? Como tudo surgiu, né? Você sabe que você tem o dom, né, da palavra, tá aí falando. Estou aprendendo ainda. Então. A gente não tem, eu não tinha, cara. Eu sou arquiteto, sabe? Como uma vez fui dono de choperia, eu aprendi que eu não sou para ser comerciante, eu sou um profissional liberal. Então, o meu negócio era surf e trabalhar na arquitetura, né? E cuidar da família. Então, eu nunca pensei em ter, né? Meu pai escreveu um manuscrito, mas eu falava, pai, lança o livro, nunca lançou, né? Tudo bem, é um direito de cada um, não quis lançar. E eu me aposentei. Quando eu me aposentei, um amigo meu me colocou num grupo chamado Documentários. E era para fazer o quê? Um documentário sobre os surfistas mais antigos. Então, ele ia fazer um filme de 12 surfistas antigos de São Sebastião. E eu, como era um dos pioneiros, né, então estava dentro do documentário. Dinossauro. E uma coisa interessante, Osmar, que nós temos um programa que é o programa Conexão Litoral Norte, que fala do nosso litoral norte de São Paulo, terra maravilhosa, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, Caraguatatuba, mas o Brasil todo se interessa por aqui. E você vai ver que teu podcast, que já é sucesso, vai ser mais sucesso ainda. Vocês que estão em qualquer lugar do Brasil, siga esse pessoal aqui, siga esse camarada aqui que é gente boa, que é o Surf na Veia. Como é que é? É Surf na Veia 012. O Surf na Veia 012, que agora ele está mais se moldando mais para esportes radicais, ele já está fazendo, inclusive, uma ação bacana, viu, Osmar? Eu sei que você não gosta que a gente fala, mas eu vou falar. Ele está ajudando algumas pessoas com rifa de prancha, sabe, fazendo um trabalho também, não social, mas um trabalho bacana de amizade, isso é muito importante também. A pessoa que você está ajudando, a gente vai ajudar também. Eu, da minha parte, também vou ajudar também. Tem uma coisa que eu lancei aqui e estou batalhando, e já está em andamento, é a Galeria dos Campeões, em São Sebastião. Pô, São Sebastião tem tantos campeões e ninguém é reconhecido. Não, mas a gente vai, devagarzinho, você no teu podcast, a gente no nosso programa, a gente vai mostrar. Gente, o papo tá bom, mas infelizmente chegamos ao fim desse programa. Não tem problema não, que vamos voltar no lançamento do livro. Gente, espero que tenham gostado do programa. O programa da semana passada foi maravilhoso, aquele programa bacana do encontro de carros antigos também. Espero que você tenham visto. E se não viu, não tem problema nenhum. ISTV HD Litoral Norte no YouTube. É isso aí, gente. Semana que vem tem mais. Um beijo, um abraço. Boa noite a todos. Fui.